Hoje eu quero compartilhar com você os dois aspectos do caminho espiritual. Esses dois aspectos eles são muito importantes para que a gente entenda como funciona essa questão do despertar da consciência, da expansão da consciência, de um caminho espiritual mais proveitoso, com paz, com alegria, com harmonia, como se fala, né? Com liberdade, a liberdade real do ser. Por isso, se você gosta desse assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aí uma pergunta, um comentário, deixe o seu joinha e vamos falar um pouco sobre essa questão dos dois aspectos de um caminho espiritual mais livre, de um caminho espiritual com mais tranquilidade nos nossos momentos do dia a dia, no trabalho, no lazer, nas coisas do cotidiano. Toda pessoa que começa nesse caminho, nessa busca por algo mais profundo, que é o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, de conhecer as sombras e aceitá-las de uma forma a deixar elas, né? Não resistir mais àquelas sombras, não resistir mais a essas questões que muitas vezes nos fazem reagir, nos fazem pensar demais, nos fazem geralmente causar ansiedade, causar até mesmo problemas no funcionamento, podemos dizer assim, da nossa vida como um todo. Quando você começa nessa busca e passa pelas fases que eu gosto de falar, que é a pessoa que está dormindo, ela acordou, ela despertou e depois ela iluminou-se, podemos dizer assim, que é uma questão que muitos falam, né? Muito mais é falado aí das pessoas que fazem na Índia, por exemplo, no Oriente, que falam sobre a iluminação. Toda pessoa que ela está dormindo, ela não busca pela espiritualidade, ela não busca por uma tranquilidade melhor, ela não busca sair da Matrix, ela está naquele meio e ela vai continuar ali sempre. Então, ela está dormindo. Em outras palavras, ela está inconsciente da realidade última que já está ali presente. Só que ela estando dormindo, ela não consegue ver. Uma pessoa que acorda, fazendo uma metáfora com uma pessoa que está dormindo, ela está dormindo, então ela acorda, então ela está ali olhando, ela percebe que tem alguma coisa, então ela está acordando, ela percebe que está, mas muitas vezes ela continua ainda na cama, ela continua ainda deitada, ela não se levanta, ou seja, ela não desperta. Então a pessoa sabe que tem alguma coisa a mais, mas como o dia a dia leva a pessoa a continuar na Matrix, continuar naquele, né, no meio onde ela está inserida, ela acaba muitas vezes ficando nessa, vamos dizer assim, nessa confusão, né? Ou será que eu vou para esse lado? Será que eu fico aqui? Será que isso é verdade? Será que não? Então a pessoa ainda está um pouco naquela corda bamba, como se fala, vai para lá, vem para cá, está começando a despertar. Quando ela desperta, então ela já começa a liberar algumas coisas, já começa a se distanciar de certas coisas, coisas que fazia antes, agora já não faz mais, já procura não buscar mais muitos pensamentos, busca se afastar de certas situações onde deixa a pessoa um pouco constrangida, chateada, culposa das coisas. Então ela começa a despertar. Então ela já levanta-se da cama, já vai tomar o seu café, já coloca aí uma roupa, já pronta para sair de casa para o trabalho, né? Nessa metáfora que eu estou fazendo. E quando ela sai para o trabalho, então ela se ilumina, então ela vê que tudo aquilo que ela estava pensando lá quando ela acordou, será que isso é verdade? Ela começa a realmente perceber que isso é uma realidade. É uma realidade que se quanto mais você aprofunda no seu interior, mais você quer buscar aquela sensação, aquela busca, né, na questão do despertar. E essa questão do despertar tem essas duas fases.
que eu falei, esses dois aspectos que eu falei. Que o primeiro, depois que você desperta, você começa a compreender que você não é o seu corpo, que você não é a sua mente. Algumas pessoas falam que isso é a fase da negação. Negação do quê? Da vida como um todo, das coisas do dia a dia, do trabalho, do dinheiro que a gente precisa ter para sobreviver. Não, a negação de tudo aquilo que afeta a pessoa, a negação daquele pensamento que muitas vezes nos leva para um futuro que muitas vezes não acontece, ou leva-nos para um passado que aquele passado, como o próprio nome diz, já se passou e nós ficamos identificados a isso. Então, quando eu me identifico com essas coisas, eu ainda não entrei nessa fase da desidentificação, ou seja, da fase da negação. Eu não sou o corpo e eu não sou a mente. Não sou as emoções, não sou os sentimentos, não sou o meu nome, não sou também aquilo que eu faço como um cargo na empresa, por exemplo. Ou seja, eu não sou o fazedor, eu não sou esses pensamentos conceituais, né? Lembrando que os pensamentos conceituais que nos levam a criar narrativas na mente para que a gente apenas sofra. Então, esse é o primeiro aspecto. Quando você desperta, você começa a compreender, talvez ali bem ainda tímido, ainda nossa, eu não sou o corpo, não sou a mente. Então você começa a refletir, você já começa a ter um vislumbre, né? É verdade, eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Eu sou a consciência que observa o corpo, que observa a mente fazendo as coisas. Então você começa a ter esses vislumbres e cada vez mais isso vai ficando mais forte. Passando essa fase, que você já está bem mais avançado, vem a fase, então, da integração ou da afirmação. Então, você começa a dizer, podemos dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Enfim, você começa a se integrar com tudo. Porém, quando você começa a se integrar com tudo, você já não está mais julgando nada, você já não está mais é, rotulando as coisas, condenando, culpando. Muitas vezes as pessoas, numa primeira fase, lá, quando a pessoa está acordando, ela ainda tem muita culpa dentro de si, ela ainda tem muito sofrimento, muito arrependimento de certas coisas. Quando ela chega na fase do despertar, já para uma quase iluminação, ela já começa a entender que tudo isso não é ela, e ela é a consciência plena e pura. Então, a consciência, ela não é nada disso, ela é apenas o observador, a testemunha que observa tudo isso que acontece na vida da pessoa. Quando eu me desidentifico dessas coisas, então eu começo a entrar nessa fase de eu sou isso, eu sou o outro. Né? Quando a pessoa olha para o outro, ela não vê mais algo separado, ela vê algo integrado. Ou seja, eu sou a pessoa, não, você é a consciência que está naquela pessoa, porque todos somos um. Todas as pessoas, podemos dizer assim, porque a gente possa entender, todas as pessoas são um, ou seja, a consciência na pessoa, o espírito na pessoa, somos um só. A individualidade acontece na essência. Então, todos temos uma essência. A pessoa nasce de um certo modo, a outra nasce de outro jeito, mas a consciência e o espírito é um só. A essência que a pessoa nasce pode ser de outra forma, um é mais extrovertida, enfim. Porém, todos somos um. Quando eu começo nessa fase de todos somos um, a gente começa a fluir nesse amor, fluir na paz, fluir na alegria, fluir na bem-aventurança, e tudo começa a ser como deve ser, porque você começa a aceitar as coisas como são. Antes, nós não aceitávamos as coisas, então a gente resistia.
Com essa resistência, criava pensamentos, memórias, todas as memórias ali na mente. Essa mente gerava narrativas onde eu acabava reagindo às situações. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Mas quando a gente não resiste, a gente sabe quem somos, somos consciência, somos espíritos, somos consciência pura, então eu não me identifico mais com isso. Eu apenas usufruo disso, desfruto disso, mas não de forma resistente. É como Jesus, o Cristo, ele disse: vocês estão na Matrix, mas vocês não são da Matrix. Em outras palavras, seria: vocês estão no mundo, vocês estão na dualidade, mas vocês não são da dualidade. Então, essa dualidade da mente, a mente cria o lado A e o lado B, não existe de uma maneira direta, de uma maneira na consciência. A consciência é una. Todos somos um. Consciência pura e consciência de plena presença. Então, esse foi um breve vídeo para, né, trazer, compartilhar esse conhecimento para que a gente possa evoluir mais, crescer mais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe aí o seu comentário, sua pergunta, deixe o seu like. Um forte abraço e até mais.